Quais são os valores que você traz, que você gostaria de deixar para os seus filhos e gostaria que isso se perpetuasse na história da sua família? Já pensou um pouco sobre isso? Talvez esses valores sejam importantes pensarmos para podermos divulgar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez nesse itinerário com a Palavra de Deus, um mergulho naquilo que Deus tem nos falado através da Palavra. Todos os dias estamos juntos percorrendo este caminho, você é mais do que convidado a estar conosco. Bom, se você está chegando a primeira vez, se inscreva e venha então fazer este itinerário da vida espiritual junto com a Palavra de Deus. Hoje eu quero pegar com vocês o texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 23, e você vai ter um monte de sequência de palavras de versículo, do 1 ao 4, depois 19, depois o capítulo 24, do 1 ao 8, depois 62 e 67. É como se quisesse aqui espremer um pouquinho o texto para poder extrair ali o néctar, o principal desta palavra, para que você possa entender um pouquinho daquilo que é os desígnios de Deus. Bom, vamos falando aqui de mais uma vez da palavra de Deus de Abraão, que já está com idade avançada e perde a sua esposa Sara e agora precisa fazer alguns trabalhos, ou seja, alguns direcionamentos. Vamos lá para o texto. Sara viveu 127 anos, né? Ou seja, não é pouco. Quem dera todos nós pudéssemos chegar aos seus 127 anos. Por um lado é bom, por outro lado é ruim, porque viver muito também faz demorar a chegar ao lugar do paraíso, o lugar da presença de Deus, né? Aquele lugar tão admirado. Bom, ela viveu todo este tempo, morreu em Cariate Arbé, que é Hebron, em Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois levantou-se de junto da morta e falou aos hititas: Sou um estrangeiro e hóspede em vosso meio. Cedei-me como propriedade entre vós um lugar de sepultura, onde eu possa sepultar a minha esposa que morreu. Assim Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, em frente a Mambré, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo da sua casa, administrador de todos os seus bens: Põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio das quais eu moro. Ele perde a esposa e logo ele pensa na esposa para o seu filho. Afinal de contas, a mulher, ela também, de certa forma, cuidava do relacionamento do seu filho, da esposa que ele iria adquirir. Então, essa incumbência fica a Abraão. E Abraão pensa o seguinte: para ele não ter uma esposa aqui nessa terra, mas que ele pudesse voltar à terra de origem. E aqui há um detalhe. Por que Abraão se preocupa com isso? Já está de idade avançada, então ele deixa um ensinamento para que é importante para ele voltar lá na origem. E ele vai continuar dizendo o seguinte: Mas tu irás buscar uma esposa para o meu filho na minha terra natal, buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo respondeu: E se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, deverei levar teu filho para a terra de onde saíste? Abraão respondeu: Guarda-te de levar meu filho de volta para lá. O Senhor Deus do céu me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele mesmo enviará seu anjo diante de ti, e trarás de lá uma mulher para o meu filho. Porém, se a mulher não quiser vir comigo, ficarás livre deste juramento, mas de maneira alguma levarás o meu filho de volta lá. Ou seja, olha, eu quero que você vá na origem e traga uma esposa para Isaque. Mas você não deve levar Isaque lá. Porque se Deus me tirou dali,
é porque Deus quer nos dar algo novo. Ele quer fazer com que nós possamos agregar algo a mais àquilo que estava ali. Quando você é tirado da tua casa para começar uma nova família, você que sai da tua casa para estudar, que sai da tua casa com uma missão, Deus está te tirando dali para que você possa acrescentar coisas valorosas àquilo que você já tinha. Por isso, se você vem de uma boa família, de um bom relacionamento, Deus está te tirando para te dar ainda coisas melhores, valores. E coisas melhores é isso, coisas melhores no olhar de Deus. Porque a gente pode pensar coisas melhores, riquezas, né, coisas especiais, mas não no olhar humano. Deus pode dar tudo isso. E para Deus, para dar tudo isso, como Ele fez com Salomão, com Davi, com todos os outros, isso é pouco. Mas Ele quer te dar algo que você precisa, sobretudo, aderir a Ele e conquistar. Abraão foi aderindo a Deus, foi deixando-se cativar por Deus. E Deus foi abençoando Abraão em tudo, como diz a palavra. Mas Abraão percebe que não deveria ser ali. A sua descendência, ou seja, o relacionamento de Isaac, deveria produzir algo bom, mas não com aquelas pessoas que já estavam ali, mas com aqueles que estavam na sua origem. E aí a gente deve pensar o seguinte: o que tem na origem da sua família que precisa ser buscado, resgatado? Já reparou quanto essas coisas nós vamos perdendo? E por que havia-se realmente o entendimento de não deixar-se ter relacionamento com aquelas pessoas da onde eu estava, aqueles novos lugares? Porque ali já havia uma cultura, valores que já não interessavam mais para a vida com Deus. Sabe quando você quer assumir um relacionamento? Olha para os valores que aquela pessoa tem. Perceba se esses valores são realmente relacionados àqueles valores preciosos. Talvez a sua família já perdeu esses valores. É até difícil dizer, volta lá naqueles valores da tua casa, porque talvez a tua família já perdeu esses valores em outros passos anteriores. Mas você precisa resgatar aqueles valores. Por isso, quando você olha para a pessoa com quem você vai relacionar, você está também olhando para os valores que foram aderindo-se a ela. Porque, querendo ou não, as culturas vão fazendo com que nós possamos assimilar coisas que já não fazem parte daquilo que é o projeto de Deus. Sabe, imagine você tendo um relacionamento com uma pessoa lá do interior do Brasil. Você vai perceber que culturalmente, religiosamente, as relações são muito diferentes. Nós que somos missionários, quantas vezes eu vou e percebo, vou lá no interior de São Paulo, os caras, olha, eu encontro com jovens que eu fico maravilhado. E às vezes eu procuro em São Paulo, nas grandes capitais, e tem jovens assim com o coração puro, muitos, mas às vezes é muito difícil encontrá-los, como você acha lá no interior. Mas é lógico, aos poucos, aquele interior lá também está aderindo a um monte de cultura, porque os pais também vieram para cá, fizeram uma experiência diferente, uma experiência daquilo que muitas vezes chamam de liberdade, de outras expressões que não têm a ver com Deus, trazem isso para a vida dos seus filhos. E aí entra essa cultura, que muitas vezes é uma cultura de morte, de mentira, de corrupção, começa a entrar. Então, volta aos valores. E é muito bonito quando você percebe os valores. Lembro de uma história do meu tio, que aconteceu comigo. Eu fui na padaria comprar um pão para ele, comprar as coisas, e o cara da padaria me deu o troco errado. Eram alguns centavos, mas era o suficiente para comprar bala, para comprar outras coisas. E aí eu peguei, vi que o troco estava errado, mas falei, essa era a oportunidade de eu poder comprar alguma coisinha, adquirir alguma coisa, né? Eu voltei lá, entreguei para o meu tio aquilo que ele tinha me pedido, e o troco, eu ainda brinquei com o meu tio, ele me deu um troco a mais. E meu tio falou assim, ele te deu um troco a mais? Volta lá na padaria e devolve para ele o troco,
porque depois ele vai ter que pagar essa diferença. Ele vai ter que tirar do bolso dele. Imagine a minha cara voltando lá na padaria para entregar aquele troco que eu, sabendo que era a mais, eu não tinha falado. Ele fez eu voltar num valor familiar. Aquele valor fica entranhado de tal forma que você quer ele pela vida. Simples, estou falando um ato simples, mas tem muitas coisas assim que são simples, mas que têm proporções muito grandes. Quais são os valores? Converse com seus filhos. Se você é jovem, converse com seus pais desses valores. Você tem as crianças que acompanham sempre comigo. Quais são os valores que vocês acham importantes aí para sua família? Que você quer trazer e que você vai escolher depois lá na frente por esta pessoa que traz também esses valores. E aí uma coisa que eu quero finalizar, que eu vejo aí já os minutos passando, é o seguinte: aquele servo ficou questionando, mas se eu não encontrar, se aquela mulher não quiser vir, Deus enviará o seu anjo. Padre, se eu não encontrar pessoas assim, se eu não achar essas pessoas com esses valores, Deus enviará o seu anjo e ele trará a pessoa. Pode ter certeza disso. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.